Fala pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a mais uma live. Guarda aí o pessoal chegando. Fala pessoal, boa noite. Bem-vindos. Dando início a mais uma live. Calor grande. Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, né? Todos bem-vindos aí. E hoje vai ser um dia muito bacana, né? Para cumprir o meu propósito. Massa, tamo junto. Para cumprir o meu propósito, né? Eu assumi um propósito desde o fim do ano, né? Desde dezembro de 2020, eu assumi o compromisso de cumprir o meu propósito, né? E para que eu possa cumprir esse propósito, né? Eu estou usando aqui o meu talento da comunicação, de me comunicar com as pessoas, para mostrar para as pessoas que a recuperação é possível, que uma recuperação vale a pena, que independente do problema, da situação em que a pessoa se encontra, é sim possível mudar de vida, é sim possível reformular completamente a vida, e coisas jamais imagináveis podem acontecer nas nossas vidas, né? E esse é o propósito que eu estou cumprindo. Eu estou aí com 21 anos, 3 meses e mais alguns dias de recuperação, sóbrio, né? E com isso fui modificando outras áreas da minha vida, fui modificando também questão de saúde, de alimentação, né? De procurar ter uma alimentação mais saudável, de práticas esportivas, fui aprendendo a gostar de estudar, dentre outras coisas, e tudo isso eram coisas que eu jamais imaginei que fosse possível acontecer comigo, né? Tudo isso, se me falasse sobre isso há alguns anos, que eu iria, né, hoje colher todos esses frutos, eu não imaginava, e hoje eu estou colhendo esses frutos, e o fato de estar colhendo esses frutos, né, que acendeu em mim essa vontade de compartilhar com os outros, de compartilhar com as pessoas, de mostrar que é possível sim, é possível vencer a compulsividade pelo álcool, por bebida, por qualquer substância, né? E acima de tudo, o seguinte: é possível modificar o comportamento, é possível modificar a atitude, que é a coisa mais importante a ser modificada, falando por mim, foi modificar minhas atitudes, modificar o padrão de comportamento que eu tinha estabelecido. Eu fazer essa reprogramação foi a grande sacada da minha vida, e é por isso que eu compartilho aqui com vocês. E hoje, né, para aprofundar um pouco mais nesse tema, hoje eu tenho um convidado especial, né, que participará dessa live aqui com a gente, o Dr. Pádua Freire, né? Pádua, eu acho que já está por aí, eu já vi o Pádua,
Deixa eu me ver se o Padre está aqui. Padre, se quiser solicitar, senão eu te procuro aqui e te encontro para chamar para a live. Enviei a solicitação aqui para o Padre. Vamos aguardar ele entrar. Pronto. Padre Fala, grande chegou. Marcelo. Boa Agradecer demais o noite. Padre por ter aceito o convite de compartilhar essa horinha com a gente aqui no Instagram, né? Trazendo conhecimento para vocês, trazendo um conteúdo importante, um conteúdo de valor para todos vocês. Agradecer as pessoas que estão entrando na live aí, né? Após o início. E, Pádua, se apresenta aí um pouquinho para a gente, doutor Pádua Freire, se apresente aí para se tiver alguém que não o conheça, por favor. Legal, obrigado, Marcelo. Primeiro, agradecer esse convite, né? Eu me senti muito honrado, né, quando você me convidou Obrigado. e até assim empolgado, né? Porque é um tema muito badalado que eu já falei muito, gravei até alguns vídeos, né? E que é muito importante, né? Essa informação, esse bate-papo, né? E o quanto que eu vim assim ansioso também, né? Porque porque o quanto de assunto que a gente tem para conversar, né? A gente vai ter que aí fazer aí alguns cortes, vamos esperar o que o pessoal vai perguntar, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pado, eu sou médico, né? E eu atendo em clínicas para dependentes químicos. Então a gente trabalha, eu e o Marcelo, a gente faz essa pegada aí no intuito de ajudar pessoas que já tiveram problema com álcool e outras drogas, né? Eu também estou em recuperação, né? Me encontro hoje sóbrio há 3 meses, alguns dias e 3 anos. Legal, É Padre. isso. Legal. Padre, dá boa noite aí para as pessoas que entraram após o início, Eu estou vendo agradecer aqui a o pessoal presença de entrando, a todos. Naí, a Sara. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Pronto, É agradecer todas grande as pessoas que Júnior. estão chegando aí. Essa Legal, live, na legal. realidade, é para vocês. A gente vai deixar sempre aberto aí para um comentário. Na hora que se identificar com alguma coisa que quiser comentar, na medida do possível, a gente vai procurar responder aí, interagir com vocês. Pádua, para a gente iniciar o nosso Sim. papo aqui, estamos vivendo esse momento pandêmico, esse momento por vezes, distanciamento social e, por vezes, até um isolamento mesmo mais rigoroso. Né? Na sua leitura, na leitura, vamos primeiro falar da base científica. Na sua leitura com embasamento científico, o que é que você acredita que isso pode ocasionar nas pessoas, esse isolamento, esse distanciamento? O que é que você tem percebido a nível de ambulatório, inclusive, que você também atende pessoas? Cara, tem ocasionado muita coisa, né, Marcelo? E com certeza daqui a uns 2, 3 anos, essas repercussões elas vão ficar mais claras ainda, porque vai ter estudo em cima disso e tudo. Mas eu posso lhe dizer uma coisa que me impactou quando eu estava atendendo no posto de saúde. Hoje eu não estou mais nesse posto de saúde. A gente pegou o começo da pandemia lá, se não me engano, foi no mês de abril. Eu atendi uma senhora na quinta-feira, né? E ela estava com problema de respiração, saturando baixo, né? Com a saturação de oxigênio baixo, respirando rápido. Aí a gente encaminhou para a UPA, né? Encaminhamos essa senhora para a UPA. Quando foi na segunda-feira, a técnica de enfermagem fala comigo: doutor, o esposo daquela paciente que só atendeu quinta, fulano, sim, sei. Pois ele tá aqui e ela faleceu. E ele tá com os mesmos sintomas que ela, né? Então, para mim, o impacto foi aí. Começou aí, para mim. Porque quando eu comecei a me colocar no lugar daquele senhor, ele estava em luto, a esposa tinha falecido e ele estava com os mesmos sintomas dela. Então, ele também estava com medo de morrer, né? E isso causa um impacto na comunidade muito grande, a questão do estigma, né? A ansiedade, o medo cresce muito. Existe esse medo que realmente é justificado, né? Um medo. Mas É quando ele justificável porque é real, né?
É real, não é algo criado na minha mente, não é real, pessoas estão morrendo, e principalmente agora nessa segunda onda, tá maior ainda. Então, aqueles que estavam ansiosos antes, agora provavelmente estão mais ainda, porque não tem a certeza se essa variante, o que eu peguei antes, será que agora eu posso pegar a variante? Será que a vacina cobre todas as variantes? Porque estão surgindo novas variantes, né? Então, são muitas questões, né? Dá Reforça, boa noite reforça. aí para os amigos, né, Olha que ele estão aí, entrando rapaz. aí, muita gente boa Jean-Pierre, entrando na live, todos muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui Nayane, seja bem-vindo. conosco, Legal, né? Muito legal. legal que vocês A gente, eu e estarem o Marcelo, compartilhando desse momento aí com a a gente. gente tem Então, padre, muito voltando aí amigo para em o tema. comum, ao Marcelo. Ah. Aí outra coisa, Marcelo, é que a gente estava até conversando antes, tem alguns comportamentos que são negativos, que a pessoa já tinha, que acabaram se reforçando agora nessa pandemia. Por exemplo, pessoas que têm toque, né? Mania de limpeza. Sim, sim. Então, esse comportamento foi muito reforçado e justificável. Então, agora, talvez, como que essa pessoa está? Mesmo ela tomando a medicação, como que ela... Será que ela piorou? Então, são coisas que, ao longo dos anos, vai ter estudo, com certeza. Pessoas que têm fobia social, né? Aqueles que não conseguem ficar em um pequeno grupo de pessoas, que não conseguem sair de casa. Aí ele se isola e isso fica justificado. E Então, aí acrescenta muito, né? A pessoa já tem alguma doença, alguma comorbidade pré-existente e com esse isolamento, e aí a gente vê aumento no número de casos de suicídios, né? Aumento no consumo de medicamentos, né? Que tratam esses distúrbios. Padre, inclusive, se percebe, foi noticiado, inclusive, na imprensa muito, o aumento do consumo de álcool nas residências, né? O que é que você acredita? O que é que você pensa sobre isso aí, pai? É interessante, porque isso daí eu vivenciei na prática. Eu atendi uma senhora, assim, ela tinha uns seus 40 e poucos anos, e ela bebia socialmente. Aos finais de semana, tomava ali 2, 3 cervejas, e ela, com a pandemia, ela deixou de fazer a academia dela, ela deixou de se encontrar com os amigos do trabalho, que era muito bom, eles bebiam ali socialmente, e ela se sentiu mais sobrecarregada no trabalho, porque uma parte ficou em home office e outros ficaram no trabalho. Então, ela se sentiu mais sobrecarregada. Foi o que ela fez. A válvula de escape dela era tomar 2, 3 cervejas após o trabalho. E ela ficou nisso Diariamente. diariamente. Ela começou devagar, né? Daquele jeito. Rapaz, eu vou quarta-feira, foi mais ou menos assim. Quarta-feira, vou tomar aqui 2, 3 cervejas. Aí na outra semana já foi na quarta e na quinta. E aí ela passou a usar diariamente e começou a desenvolver ansiedade, porque os problemas foram se acumulando, né? E a quantidade de álcool que ela foi bebendo. E isso em 6 meses. Em 6 meses evoluiu de uma forma que ela pediu ajuda, né? Literalmente pediu ajuda. Entendi. Então, o Pessoal, consumo de álcool tem aumentado muito, muito mesmo. quem vem chegando agora, mais uma vez, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui, um prazer tê-los aqui conosco. E se você conhece alguém para quem esse conteúdo pode ser interessante, pode ajudar, alguém que está enfrentando essa dificuldade na pandemia, alguém que tem problema com ansiedade, alguém cuja ansiedade está interferindo, atrapalhando em um processo de recuperação, de tratamento, essa live vai abordar tudo isso aí. Então, manda aqui, vai no aviãozinho aqui embaixo, manda aviãozinho, convida aquela pessoa, envia esse vídeo para alguém que precisa assistir a esse conteúdo, dá o curtir aí para o Instagram entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, né? Pádua, aumentou o uso de álcool, o consumo doméstico de álcool aumentou, é claro, os números, inclusive, existem números, e você trouxe o caso aí de uma paciente que você atendeu que passou por isso aí. E o consumo de outras substâncias, você acredita que houve descontrole? Na sua leitura aí, pelo seu trabalho, o que é que você pensa sobre isso? Assim, o do álcool foi mais fácil perceber, né? Porque o álcool, ele tem essa característica de socialmente aceito, né? Então, as pessoas, elas encontram algo com mais facilidade, não existe leis fortes aqui no Brasil em relação a isso.
Em relação às outras drogas, eu não percebi uma diferença grande, assim. Mas com certeza teve as suas peculiaridades, né? Aquela pessoa que... porque o uso de drogas, como você sabe, o uso de drogas ele vai evoluindo e a pessoa tem a tendência a se isolar. Então, se o Sim, cara... Vamos aqui numa situação hipotética. Se a pessoa ela trabalhava e usava drogas, mas ela passou a trabalhar em home office, então ela ficou mais à vontade para fazer o consumo, né, das outras drogas. Então envolve muitas coisas. Às vezes, não, agora ele está mais perto da família, então ele vai ficar receoso de usar. Então envolve, acho que cada caso é um caso nesse quesito. Do cada álcool, caso é não. um Do caso. álcool, o uso foi bem mais Muito discriminado. claro, muito claro. Inclusive, a gente tem um caso aqui de uma cadeia de loja conhecida que se posiciona hoje muito forte na internet, né, que rapidamente fez essa leitura e passou a oferecer a venda na internet de bebida alcoólica, que nem vendia isso aí. É Um impressionante. marketplace famoso aí que a gente tem, rapidamente fez essa leitura e passou a vender, e começou a vender muito, a ter um faturamento importante em cima disso aí, né? Agora, boa noite para quem chegou agora. Eu estou vendo que tem um pessoal chegando. Tem uma O pessoa aqui, Rafael, alguém falou alguma coisa aí. O que é que. o Rafael aí eu paguei R$ 20 para ele falar isso aí. Olha só. Do mesmo jeito que a ansiedade pode canalizar para um uso de um álcool, de droga, de um medicamento, muitas vezes ela também, né, se manifesta, a manifestação dela também se dá por meio do aumento de consumo calórico, a ingesta calórica diária de muitas pessoas também, principalmente quem tem o problema de compulsão, de que essa compulsão normalmente só vai mudando de lugar se não for tratado, se não for feito um tratamento adequado, um enfrentamento adequado da situação, como a gente chama no meio da recuperação, a famosa substituição. Né? E que leitura você faz sobre isso? Você percebeu algo, em algum distúrbio alimentar também que esse isolamento social pode ter causado nas pessoas? Marcelo, o que ficou mais claro foi assim um descontrole emocional, né? Uma exacerbação da ansiedade. Mas eu percebi algumas pessoas reclamando que estavam comendo muito, né? Principalmente porque assim quem fazia atividade física deixou de fazer e aquilo que está mais próximo acaba sendo a comida. Então o que eu percebi foi mais relacionado à comida. Outra compulsão, porque assim as outras compulsões, tipo o jogo, que são mais pontuais. E o sexo também é algo que nem todo mundo fala, né? Ainda existe um tabu. Agora, a Tabu. comida foi algo que eu vi bem importante. A substituição, você sabe muito bem, que é uma grande característica, né? Dos dependentes químicos, né? A compulsão, a obsessão. Se você puder falar um pouco aí. Ah, certeza. Claro, inclusive a grande manifestação é essa perda de controle, né? A compulsão, a obsessão, que é o fato de pensar obsessivamente em algo, e a compulsão, uma vez que se começa a beber, a usar ou a comer, não consegue mais parar. Precisa-se cada vez de mais. E como existe a progressividade, a lacuna entre o uso e o outro, ela tende a ir se fechando até o ponto que fica quase contínuo, né? Não, muito comum a gente ver casos de pessoas que não existe mais espaço entre um uso e outro. Agora, Pablo, vamos falar aqui sobre a ansiedade propriamente dita. Pablo, o que é o distúrbio da ansiedade? Como se manifesta? Como é que a ciência, como é que a medicina faz a leitura do distúrbio de ansiedade? Bom, Marcelo, de início é importante a gente separar o que é a ansiedade patológica da ansiedade fisiológica, né? A ansiedade fisiológica, Só um minutinho, por favor. tranquilo. Ei, ô, filha, papai tá na live, tá? E aí, Marcelo? A diferença entre a ansiedade fisiológica e a patológica. Por exemplo, eu demorei um pouco mais. Eu estava no trabalho agora, faço atendimento em home care, e o cálculo saiu errado. Tinha uma paciente que a gente demorou um pouco mais. Acabou que eu saí da base, era 7h20, 7h30, e eu ainda não tinha jantado, né? Então eu fiquei um pouco ansioso ali naquela saída. Então fui. Era o que?
era justificável. Né? Mas aí quando eu percebo que tá me atrapalhando muito, aí, opa, para ali, respiro. E qual é aquela ansiedade que é patológica? É aquela, por exemplo, não sei se alguém já passou por essa experiência de ter algum problema que poderia ter resolvido, não conseguiu resolver, e aí se deita na cama, tenta dormir e não consegue. Porque fica pensando no problema, fica ali, quando se percebe, tá com a musculatura toda tensa, tá com os olhos arregalados, né? Ou tá pensando no que passou, no problema que passou, que poderia ter resolvido, ou então tá pensando nos problemas que vem amanhã. E aí, quando a gente está aqui nesse bate-papo tranquilo, a gente consegue entender que isso daí não é para existir, simplesmente, porque tem até uma citação do budismo, né? Se eu posso resolver o problema, eu não preciso me preocupar. Se eu não posso resolver hoje, por que eu vou me preocupar? Né? Então, trocando em miúdos, essa é mais ou menos a diferença entre a patológica e a fisiológica. Fisiológica, eu preciso ter um estímulo a mais, né? É necessário eu ter eu desenvolver um mecanismo de fuga, né? Um mecanismo de ataque no sentido de eu ir atrás dos meus objetivos, entendeu? E aí a ansiedade, para ela chegar a ser patológica mesmo, que é o que é aquela pessoa procura ajuda, né? É mais fácil a pessoa com depressão procurar ajuda do que a pessoa ansiosa. Por quê? Porque no mundo em que a gente vive, no capitalismo, nessa correria, a pessoa ser ansiosa, ela ser resolutiva e resolver várias coisas é muito bom. Né? Sendo que, às vezes, aquilo ali pode estar atrapalhando uma área que ela não percebeu. E, às vezes, mais lá na frente, aquilo ali vai se tornar uma coisa que vai afetar outras áreas da vida dela. Né? Então, quando chega ao ponto da pessoa ansiosa, ela ir ao médico, ir ao psiquiatra, porque está precisando de ajuda, é porque aquilo ali já está prejudicando o trabalho dela, ela não está conseguindo dormir, então passa a ter sintomas. Então, tudo começa no pensamento obsessivo, né? Aquele pensamento ruminativo que a gente costuma dizer, ou pensando no passado, ou pensando no futuro, nunca no presente, nunca fazendo aquilo. E aí aquela pessoa... Sempre saindo do momento presente, né? Sempre se remetendo a um futuro ou um reviver de experiências passadas. Isso. E aí isso gera uma ansiedade, né? E é interessante porque assim, essa ansiedade de tão forte e às vezes de tão prolongada, ela pode desenvolver uma depressão, porque a pessoa se sente incapaz de controlar as situações do passado e do futuro, isso inconscientemente, né? Então, normalmente a pessoa procura ajuda quando ela já está, ou às vezes ela está com que é o que a gente chama de somatização. Ela está com algum problema no braço, ela está com uma tremedeira aqui que não para, o olho tremendo. Então, o corpo começa... tem até um ditado que o pessoal diz, né? Que é quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, exatamente. O corpo ele começa a dar sinais de que isso aqui não está legal, né? Então, é mais ou menos isso daí. Eu tentei falar de uma forma mais simples, né? Para não ficar muito... Legal, legal. Uma manifestação, né? Uma manifestação no corpo de uma disfunção, como é que se pode dizer? Psicológica. Sim. Que pode evoluir para psiquiátrico. Porque normalmente começa ainda no campo psicológico, às vezes, como você falou, num caso mais grave, só com intervenção mesmo... mais forte. Né? E a dificuldade, né? Você falava aí do mundo capitalista, e na realidade eu vou além do mundo capitalista, desse mundo hiperconectado que a gente tem hoje, que tudo é muito rápido, que eu quero um carro, eu peço Uber, 3, 5 minutos o Uber está na minha porta, que eu quero comer, eu peço um iFood, em 20, 30 minutos a comida que eu quero está aqui na minha porta. Eu quero falar com alguém, manda uma mensagem instantânea aqui no WhatsApp e a galera passa a mensagem e já fica olhando se o cara leu ou não do outro lado lá para saber do time para a resposta chegar, né, cara? Isso de fato gera muita ansiedade nas pessoas. O mundo está ficando muito acelerado. Há algum tempo, padre, eu vi uma matéria, né, que falava o seguinte... Marcelão, desculpa te interromper. A Marley, pode interromper. Especialidade.
Na verdade, Malê, eu ainda não tenho especialidade. Eu gosto muito de saúde mental, né? Eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria, em atenção primária à saúde, e agora eu estou me preparando para entrar na residência em psiquiatria. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Beleza, né, Padre? E esse mundo hiperconectado, ele facilita, né? Ele pavimenta o caminho para que um distúrbio de ansiedade aconteça. Talvez por isso o motivo de tantas pessoas, né, estarem sofrendo por isso. Padre, as pessoas até falaram aí sobre a ansiedade, sobre a diferenciação e tal. Você viu os comentários aí que o pessoal fez? Gostaria de responder algum, de comentar algum? Uma das perguntas é? Se você rolar um pouquinho aí, você vai ver que um pouquinho acima. Na realidade, foi até comentário, né? Se tem algum que você interessa aí. Olha o fofo aqui. Ansiedade ou pensamento obsessivo. Estratégia de identificação ou minimizar sua ação. Boa. Boa. Tá uma aí, diferença da fisiológica para patológica. A Marley disse que teve depressão, ficou curada, graças a Deus. Amém, Marley, graças a Deus. Também tive, hein, Marlene? Muito Graças a bacana. Deus, Muito enfrentei, bacana. né? Na realidade, a partir do momento. Até a Nazil, que está comigo, está com a gente aqui, eu a vi passando por aí. Ontem eu fiz uma live com ela que falava de propósito, né? Sobre propósito. Uma live muito bacana, eu recebi muitos feedbacks bons hoje. E a gente falava muito sobre isso tudo, sobre essas questões. Quando a pessoa se distancia dela, se distancia daquilo que é propósito, daquilo que é talento natural, né? Ele traz muitas disfunções. Na realidade, ele traz uma sobrecarga de disfunções muito grande. E no momento do papo, a gente falava o seguinte: eu trouxe um exemplo que é muito usado na gestão. Quando você tem um problema, que ele é bem identificado, que ele é claramente identificado, o problema central, porque muitas vezes as pessoas enxergam o efeito como o problema, e na realidade o efeito é causa, não é consequência. Né? É importante atacar a causa. Quando se descobre um problema na sua raiz, 50% dele já está solucionado. Né? Então fica muito mais fácil. E eu acredito, eu já passei por. Eu estou em recuperação aí há mais de 21 anos de sobriedade. Eu já passei por depressão e também enfrentei. E sempre o fato de enfrentar, de trazer clareza da situação em que eu me encontrava, sempre me ajudou muito a modificar a situação. Modificar no sentido resolutivo, no sentido de ir para a solução. Agora, Pablo, já que a gente abordou esse tema aqui, como é que a ansiedade, que esse distúrbio de ansiedade se manifesta comumente nas pessoas que buscam, você trabalha em clínicas que, né, na Casa de Despertar, em outras clínicas aí que oferecem tratamento para pessoal com problema de alcoolismo, dependência química e tudo. Como é que você acredita que esse distúrbio de ansiedade influencia, impacta negativamente no tratamento de recuperação, inclusive no pós-tratamento, na fase mesmo de estabelecimento de um programa de recuperação continuado? Qual é o impacto que isso tem ou que isso pode ter? Qual é o impacto que pode trazer um processo longevo de recuperação? Cara, a ansiedade em si, para qualquer pessoa, é algo que, se for patológico, ele pode trazer enormes malefícios, né? Mesmo uma pessoa que tem uma vida, entre aspas, funcional, que ela trabalha, que ela tem a sua família, se ela começa a ter uma ansiedade patológica, aquilo ali vai começar a interferir, vai minando, né? Minando os relacionamentos, em casa, no trabalho, né? Porque ela passa a ser uma pessoa menos tolerante, ela passa a cobrar mais, a julgar, a criticar, né? E no caso do dependente químico, que normalmente aquele que, por exemplo, está internado ou não, quando ele chega a um nível de dependência mais grave,
atrás dele, ele vai deixando um rastro de destruição, de relacionamentos ruins, de consequências que vão, que quando ele deixa de usar droga, que ele olha para trás, ele começa a vivenciar o passado, né? E aí ele fica vivenciando aquele passado, ele olha aquilo ali e causa dor. E quando ele olha para o passado e ele olha para o presente, ele diz, cara, como é que eu... e ele olha para o futuro, como é que eu vou... Para o futuro. Quando ele olha para o futuro, como é que eu vou chegar... Não tem esperança. Basicamente não tem esperança. Então ele acaba entrando num desespero, mas ele quer algo, ele quer alguma coisa, ele quer melhorar de vida. Então ele tem essa ânsia, né? Sendo que aquela bagagem que ele trouxe de lá, muitas vezes não dá o que ele pretende para a vida dele, né? Então é como se ele não vivesse a realidade do jeito que ela é. Então é só olhar para trás, numa conversa assim bem amistosa. Cara, olha para trás, olha o que foi que tu fez, olha o que foi que tu deixou de fazer, olha os teus relacionamentos, olha onde tu andou. Tu acha que tu tem condições de ter isso? Né? Muitas vezes eu mesmo peço coisas, eu queria estar assim, eu queria ter uma clínica, eu queria estar... Será que hoje, a maturidade que eu tenho, com a mentalidade que eu tenho, eu ia conseguir ter isso? Eu ia manter isso? Né? Então, eu preciso passar por um processo, adquirir conhecimento, me desenvolver um autoconhecimento para que eu tenha um grau de maturidade e alcance. Sendo que a questão do dependente químico, muitas vezes é isso, ele não está com os pés fincados no chão. Né? Então, ele começa a desenvolver um processo de ansiedade porque ele não vive a vida do jeito que ela é. Entendeu? É basicamente isso. E normalmente ele faz uma projeção futura com base na experiência passada. Isso. Que é o que ele tem aprendido, é o que ele tem na experiência passada. E aí o medo do futuro é muito grande, e aquele medo, né? A pessoa já tem uma tendência a ter ansiedade, fica aquela sucessão de pensamentos negativos que só conseguem enxergar resultados negativos, desfavoráveis. Por outro lado... Padre, foi falado aqui o seguinte, a mente humana é muito complexa. O que é que você acha sobre a complexidade da mente humana? Rapaz, essa pergunta é muito ampla, cara. Agora você me pegou. A complexidade da mente humana... Sua experiência mesmo, pode sair um pouco da ciência. Sua experiência com você como o próprio que está em recuperação, outras pessoas que você conhece, além do que você vê em consultório. Era exatamente isso que eu ia falar, porque assim, falando da minha experiência, quem está assistindo essa live ou esse vídeo vai ficar gravado, né? E conhece o Pádua antes, há mais de 5 anos atrás, e hoje, com certeza sabe que eu sou uma pessoa diferente. Né? E eu nunca imaginei que eu poderia ter a vida que eu tenho levado hoje. Né? Eu estar no trabalho que eu estou, eu conhecer as pessoas que eu tenho conhecido, o meu relacionamento com a minha família. Né? Antes, eu não conseguia ficar 2, 3 minutos do lado da minha mãe. Era briga. Né? Hoje eu estou morrendo de saudade dela por causa dessa pandemia. Antes da pandemia, eu chamava ela para tomar um café. Eu fazia questão de almoçar com ela, entendeu? Então, essas coisas foram acontecendo sem eu planejar, sem eu ficar, eu quero isso, eu quero ter a minha família margarina. Então, essa é a complexidade da mente humana, porque eu nunca imaginei que eu estaria tendo essa visão. Por exemplo, é como você fazer uma atividade física. Você começa a fazer atividade física. Depois de 3 meses fazendo atividade física, a sua visão de mundo muda completamente. Você começa a ter uma outra visão, né? Os seus relacionamentos começam a ser outros, a sua alimentação é outra, os seus resultados, o sono muda. Então, basicamente é isso. Então, quando eu deixei de beber, de usar outras drogas, a minha vida mudou completamente. Então, essa para mim, é a grande complexidade, porque até hoje tem coisas que quando eu paro e eu olho a vida do jeito que ela é, e às vezes eu nem acredito, sabe, Marcelo? E aí é onde desenvolve o processo de gratidão, né? Que é você olhar e ser grato por aquilo que tem. E isso é muito bacana. Acho muito que legal. Muito legal. Aí a Fátima Macedo aí está falando o seguinte, né? Que a ansiedade compulsiva
ela passa a ser um transtorno quando ela começa a afetar o cotidiano da pessoa, né? E a leitura que eu faço também é essa, né? Que na realidade Exato. qualquer coisa que começa a afetar, que começa a influenciar, a impactar negativamente o meu cotidiano, qualquer situação que começa a impactar negativamente o meu cotidiano, ela passa a ser um problema, ela passa a ser um problema para mim. É por isso que hoje eu falo muito, né, Padre? Eu vivo recuperação, vivo sobriedade, mas hoje eu entendo como algo muito maior que isso, né? Quando você vai estudar dependência química, fala que é uma doença biopsicossocial. Inclusive, em literaturas mais recentes, né, a parte espiritual já começa a ser abordada traçando um paralelo com aquilo que as irmandades preconizam. Né? A ciência já começa a traçar um paralelo, já começa a receber como uma verdade aquilo que foi preconizado empiricamente através da vivência de pessoas aí. E aí alguns psicólogos, alguns institutos que trabalham com isso já começam a entender a parte espiritual como constante também. Né? Bio, porque ela é biológica, psíquico, justamente porque por causa da psique da pessoa, porque tem o transtorno psiquiátrico, né? tem todo esse transtorno aí. E como já foi falado aqui, o social, porque ela traz o isolamento, a pessoa sente muita inadequação, mas essa perda de controle também, o distanciamento de um Deus, o distanciamento de um Deus na medida exata, porque muitas vezes a pessoa até acredita, mas acredita com uma medida distorcida, como tudo na vida passa a ser distorcido. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente percebe que muitas pessoas têm esses transtornos, sofrem disso aí, sem o uso de álcool, sem o uso de drogas. Às vezes o smartphone está causando isso nas pessoas. Um jogo online está causando isso na pessoa. Hoje, com essa dicotomia política que a gente vive, a polarização tem causado muito isso nas pessoas. Né? E aí alia-se a tudo isso aí, esse distanciamento social, esse entre aspas, novo normal aí, como a gente fala, as máscaras agora, além das máscaras que as pessoas já usam, as máscaras emocionais, aquelas máscaras que servem para se proteger de algo que na realidade não protege de nada, pelo contrário, aprisionam. Mas essa máscara, né, a leitura que eu faço aqui como indivíduo e como estudioso, gosto muito do tema, né? Estudo muito também sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, e leio um pouco também a parte científica disso aí, que eu gosto demais. Eu vejo, cara, que isso aí potencializou muito, né? E tem elevado o grau de sofrimento das pessoas para um nível muito extremado. O que é que você pensa sobre isso aí? Você tocou no assunto assim, que é muito importante, que são as redes sociais. Logo no início da live você falou, e agora você repetiu. Porque, às vezes, muitas vezes, né? As pessoas, elas estão ali usando a rede social e elas não têm um nível crítico a ponto de, por exemplo, eu ver a vida de uma pessoa ali que está no Instagram ou que está no Facebook, a pessoa não vai colocar as partes ruins da vida dela. Às vezes até coloca, né? Tá passando por perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Mas a maioria das pessoas colocam a parte boa, né? E às vezes até a forma como ela recebeu uma notícia ruim, ela coloca o que ela acha que é interessante, né? Então, o que é que acontece? Se a pessoa fica muito tempo ali, ela acaba se comparando. Ela olha para a vida dela e assim, caramba, minha vida não é assim. Poxa, olha o carro dele, eu não tenho um carro desse. Olha essa casa. Olha, então são vivências que a pessoa gostaria de ter e ela acaba não tendo. E aí envolve o biopsicossocial. Tem para quem trabalha na área da saúde mental que está assistindo, é muito comum para quem usa muito o computador, fica com os dedos assim, né, no teclado, aqui no mouse. Quando está parado no lugar, ele coloca a mão e às vezes fica assim, mexendo. Não tem nada, não tem no teclado, mas o hábito é tão grande. Quem mexe no celular por muito tempo, tem o hábito, se ela não tivesse no celular, sem querer, se pega fazendo isso. Assim, de uma forma bem aleatória, né? Então, essa é a parte bio,
né? Envolvendo o psicossocial, porque ela está interligada, e a parte espiritual, que aí esse daí a gente não consegue explicar, né? Então, na verdade, é tudo conectado, cara. Tudo é uma coisa só. Sendo que é mais fácil para a gente separar, né? O bio, o psico, o social. Na verdade, é tudo conectado, né, cara? É um Então, pacote só, tudo faz parte do mesmo pacote, né? é a mesma Que coisa. somos nós. É. E que somos conectados com o mundo, com o universo. Não dá para viver de uma forma estanque. Eu faço parte do universo, assim como o universo faz parte de mim, e essa troca de energia. E ainda ontem a gente tratava sobre isso. E a Fátima está falando aí, né? Minha amiga Magnólia, aí, grande amiga, da questão da rede social. A rede social tem prejudicado muitas pessoas. Isso aí que você estava abordando, essa vida dos blogueiros e essa vida dos blogueiros hoje, que é modelo para muita gente, né? Essa parte que é exposta realmente é a parte mais glamourosa da vida das pessoas, e a vida não é todo o tempo glamourosa. A vida de ninguém é todo o tempo glamourosa, é impossível. Agora, Pádua, a pessoa que tem uma ansiedade descontrolada, dependente de químico, alcoólatra, em recuperação ou não, a pessoa, o indivíduo, uma pessoa humana, um indivíduo que tem uma ansiedade fora de controle, descontrolada, não procurando tratamento, aonde é que isso pode chegar? Se a pessoa passar 2, 3, 5 anos com essa ansiedade descontrolada, essa que você falou que dá uma tensão muscular que chega a gerar dores, eu já senti isso aí. Chega a gerar dores, não consegue dormir, os olhos abertos 1 hora, 2, 3, 4 da manhã, aquela sucessão de pensamentos num espaço de tempo tão curto que muitas vezes parece que a pessoa vai, inclusive, enlouquecer. Eu falo o que eu já senti, experiência que eu já vivi. Onde é que você acredita que... Não é nem onde é que você acredita, onde é que você viu pessoas chegarem em razão desse descontrole aí? Eu pergunto isso porque você é um estudioso do tema, né? Já fez, como disse aí, uma pós-graduação sobre o tema. Isso depende muito, Marcelo, de, por exemplo, qual é a faixa etária que essa pessoa está, né? Vamos supor que uma criança que ela sofre muito estresse, o convívio sociofamiliar dela ali é muito prejudicado, né? Não tem afeto, não tem amor. E eu estou fazendo aqui uma história hipotética. E, de repente, ela tem um histórico de esquizofrenia na família. Então, aquela criança ali, se ela está ali sendo negligenciada, sofrendo bullying, fazendo alguma coisa, ela fica estressada. E aí o estresse pode dar uma quebra, né, que já é um grau maior da ansiedade. O estresse pode dar o que a gente chama de quebra e a pessoa desenvolver esquizofrenia, por exemplo, que normalmente é na adolescência ali, por volta dos 14, 15 anos. Pode acontecer mais velho, né? 20, 30, pode acontecer. Mas normalmente é nessa faixa etária. Em adultos, pode dar o burnout, né? Que a pessoa ela não consegue mais trabalhar aquilo ali. Mesmo um trabalho que ela, há um tempo atrás, ela gostava muito, hoje não está mais prazeroso e ela não consegue mais produzir, né? Prefere ficar em casa, né? A vida está ruim, que também ali é parecido com a depressão, entende? Por isso que a ansiedade, por isso que os medicamentos para ansiedade, para depressão, às vezes o pessoal não entende, né? É a mesma medicação, por exemplo, o carro-chefe, né? Que é a fluoxetina. É porque é a mesma, na verdade, o nome não é para ser não é para ser antidepressivo. Na verdade, é um outro nome que um autor citou e agora eu não estou lembrando, mas era como se fosse no intuito de uma disfuncionalidade neurológica, né, bioquímica no sistema nervoso central da pessoa, o sistema nervoso periférico também, como um todo, né? E isso vai afetando a vida um burnout, uma depressão, né? Eu desenvolvi uma depressão por causa de uma ansiedade, que eu não tinha um controle, não estava conseguindo, aí eu comecei, aí foi quando eu pedi ajuda, né? Que foi quando eu vi que eu realmente não estava conseguindo fazer mais nada, né? Aí eu pedi ajuda. Uma pessoa Entendi. que essa ansiedade que fica por muitos anos, mas a pessoa não deixa de ser funcional, ela continua trabalhando, ela continua resolvendo. Se ela permanece por muito tempo, ela pode desenvolver uma hipertensão, somente porque ela pode se alimentar mal. Aquilo, ela
existe a produção de toxinas no corpo dela, né? Os radicais livres, aquilo ali vai lesionando as artérias, e aí tem a chance de desenvolver os trombos, e esses trombos, eles podem subir e dar um infarto, dar um AVC, né? Então, essa é a consequência dessa correria, dessa corrida de ratos, né? Que é a ansiedade relacionada aí ao capitalismo, como eu falei, como você falou aí, essa busca pela informação, essa tecnologia que está cada vez mais avançada. Né? Hiperconectividade, né? O Gilberto está falando aí que nos jovens se mostra muito comum, né, momentos de reclusão ou rompantes, né, por causa desse comportamento que vai do comportamento mais depressivo e em alguns momentos ele explode num rompante, né, padre? Uma perda de controle extremo que gera um rompante aí emocional, movido por um impulso emocional forte, uma perda de controle emocional. Exatamente. Pode ser um desencadeador, né, de um transtorno. Às vezes a pessoa não tinha nada. E de repente ela começa a desenvolver um quadro de estresse porque ela não cuidou no início, né? Porque no início, quem está assistindo aqui sabe, a vida vai dando sinais. Ele começa a não dormir bem, mas aí ele não escuta o corpo dele. A pessoa não escuta o corpo, principalmente o homem, né? O homem ele tem uma tendência a não só vai ao médico quando o negócio está ruim mesmo, né? E aí acaba que isso daí que o Tibério falou, existe um nível de cortisol muito alto, né? Muito alto, sendo muito liberado. alto. E no caso, o cortisol é para diminuir o processo inflamatório, porque o cortisol é que nem a prednisona, né? É para diminuir o processo inflamatório. É porque o nível de estresse está alto, eu preciso ali dar uma diminuída no processo inflamatório. E aí o cortisol é um dos marcadores. Interessante. Valeu, velho. Tibério já fez aí, eu ia até comentar, mas você já comentou. Tem o Diogo aí falando que está com falta de agora, que fez o exame e fez o teste e deu negativo. Acredito que ele está falando da Covid, que ele está com falta de ar, fez o teste e deu negativo. Como lidar com essa ansiedade? Rapaz, Diogo, agora seria uma consulta aqui via live. Porque assim, eu teria que ver se realmente tu sentiu sintoma de gripe, né? Só tu vê, se sentir sintoma de gripe, tive febre há 1 ou 2 semanas atrás, se não sentiu, né? E se é só a questão da falta de ar, pode ser que seja psicológico. Se tu foi lá e viu a saturação e estava legal, então tá tranquilo. Beleza? Agora, para lidar com essa ansiedade, tem que saber o nível de ansiedade que você tá aí. Tá rindo aí, mano? Comprou oxímetrozinho, eu tenho o meu. Toda vez que a ansiedade quer pegar, eu corro no oxímetro, aí tá tudo normal, entendeu? Ô, padre, eu vou ver aqui o que é que a Fátima, eu acredito que hoje... Desculpa, Marcelo, deixa eu só interromper, porque eu não falei. No final da live, pessoal, antes da gente terminar, a gente vai dar algumas dicas aí, eu e o Marcelo, para melhorar. Isso, já vamos atravessar para isso. Vê o que é que a Fátima tá falando aí. E comenta aí para a gente já ir fazendo essa transição aí. A Fátima, eu acredito que hoje esse acesso aos meios de comunicações portáteis e a agilidade via internet, como se falou no começo sobre o WhatsApp, essas mensagens instantâneas têm nos causado muita ansiedade, com certeza. Tem aquilo que o Marcelo falou, quando eu mando a mensagem, o cara tá online e ele não respondeu ainda, como é que pode, né? Ele pode estar fazendo milhões de coisas e eu acabo me tornando, querendo ser o centro do universo, né? Não, como é que ele não me respondeu? Então, são muitos os distratores que fazem com que as pessoas podem desenvolver essa ansiedade a níveis patológicos, né? Padre, aí já falando da ansiedade, já falamos onde é que ela pode nos levar. Agora vamos trazer aqui alguns fatores que podem impactar positivamente para minimizar, para resolver, para tratar a pessoa que tem esse distúrbio da ansiedade. O que é que você teria a nos falar sobre isso aí? Depois eu falo da minha experiência, como é que eu faço comigo. Primeiro eu queria ouvir aí a sua experiência, principalmente uma experiência um pouco mais técnica. Qual é a abordagem que você traz para a gente sobre isso aí? Marcelo, assim, quando uma pessoa chega no consultório, ela realmente normalmente ela está precisando mesmo de ajuda.
E aí a gente pode ou não entrar com a medicação, ou pode e entra, né, com uma medida não farmacológica, que seria o quê? Que é que eu costumo indicar para as pessoas que eu atendo. É algo que já está cientificamente comprovado, que é o tipo de meditação que se chama mindfulness, né? Eu não sei se alguém aqui que está assistindo a live já falou, já viu, já assistiu algo a respeito disso, mas já está cientificamente comprovado que o mindfulness ele traz uma redução da ansiedade tremenda. E aí todas, agora, não do ponto de vista científico, mas todas as meditações, elas trazem a pessoa para o presente. Que é aquilo que a gente estava falando. No começo da live, a gente estava falando do quê? Daquele cara que está olhando para trás, não consegue resolver os problemas e que está com medo do futuro, né? Então, E não vive o presente, né? E não vive o presente. Então, o que é que a meditação faz? Trazer o presente, né? E usando esse pensamento da meditação, você pode entrar no YouTube, colocar lá técnicas de meditação para iniciantes. Foi assim que eu fiz. Eu tinha um nível de ansiedade muito grande. Eu comecei a fazer, melhorou. Aí, quando eu deixo de fazer a meditação, a ansiedade volta um pouquinho, aí eu tento fazer outras coisas. Por exemplo, atividade física, né? Quando eu vou passear com a minha cachorrinha, eu gosto de passear no horário que não tem muito barulho. E aí eu consigo, é o meu momento ali de tranquilidade, eu começo a escutar ali os passarinhos, e ali eu fico no momento presente. Claro, vem um pensamento ou outro, né? A atividade física, como eu já falei, uma alimentação mais saudável, né? Um sono mais saudável. Então, são hábitos que, pelo menos para mim, começa assim. Eu falo muito nisso, porque para mim começa com a atividade física. Quando eu começo uma atividade física, eu passo a me alimentar bem, e aí gera uma reação em cadeia que eu passo a dormir bem, e eu fico melhor, eu fico mais atento no trabalho, eu fico mais produtivo, e assim aquela ansiedade vai desaparecendo e vai fluindo. Né? No livro O Poder do Hábito, né, se não me engano, o autor é o Charles Duhigg, ele fala sobre aqueles hábitos angulares que têm o poder de impactar positivamente em outras áreas da vida, e ele traz a atividade física como um desses hábitos. E quando eu falei que eu ia falar de mim, da minha experiência, para mim ela funciona muito bem. Né? Muitas vezes eu vejo que a pessoa está se alimentando mal e muitas vezes quer modificar a alimentação. A pessoa está dormindo mal e muitas vezes quer modificar um hábito de sono. Cara, para mim, toda vez que eu tenho alguma disfunção dessa, é porque eu não estou numa rotina de atividade física legal. E quando eu começo a implantar a rotina de atividade física, eu vou regulando tudo isso aí. Regula a alimentação, regula sono, diminui o nível de ansiedade, diminui o estresse, diminui o cortisol. Eu começo a sentir os hormônios de prazer, né? Começo a sentir uma endorfinazinha que a atividade física traz, né? Já consigo sentir uma dopaminazinha, já consigo me sentir mais de bem, mais de boa comigo mesmo, e isso vai influenciando. E o mindfulness, né? O mindfulness que o Padre falou aí, o Padre, assim como eu, a gente também gosta de desenvolvimento pessoal, a gente já fez muitos cursos de autodesenvolvimento, de coach e outras pegadas parecidas, é muito legal. Eu até desenvolvo um trabalho também nesse sentido, tem alguns clientes relacionados a essa atividade, mas o que é que eu quero dizer? Eu aprendi técnica de mindfulness nesse tipo de treinamento, né? E eu tinha muita dificuldade, Padre, antes de mindfulness, com essa questão de meditação, porque na minha cabeça meditação era esvaziar a mente e eu nunca consegui esvaziar a minha mente. E quando eu comecei a fazer mindfulness, que eu vi o cara dizer, se o pensamento vier, tudo bem, cumprimente, se despeça do pensamento e retorne para a respiração, tá tudo certo. O pensamento é só um pensamento que vem e vai. E eu comecei a não brigar com essa questão de tentar esvaziar a mente. Eu consegui me conectar comigo mesmo e entrar no nível de mindfulness, né? mais profundo. E, cara, viver o presente é fantástico. Eu comecei a ter sensações. Eu cheguei um dia numa praça, fiz uma corrida, ao final da corrida estava fazendo um alongamento, eu ouvi um pássaro cantando lá longe. Aí eu paro para escutar o pássaro, aí eu vejo a luz do sol brilhando numa árvore, aí já paro para olhar a luz do sol brilhando naquela árvore ali, e os raios solares passando entre os galhos
da árvore. E aqui eu aprendi que isso também é mindfulness. Eu estar atento, vivendo o presente, tendo atenção no que está acontecendo ao meu redor, sair do piloto automático. Cara, isso foi fantástico para mim. Né? Sair do piloto automático foi fantástico. Para mim, até porque eu tenho o poder de me questionar. É muito fácil a gente questionar as outras pessoas. Questionar os outros, cara, é muito fácil. Mas quando eu começo a me questionar, eu estou bem, eu estou calmo, eu estou tranquilo. O que é realmente que me causa ansiedade? Por que eu estou com esse ritmo tão acelerado? O que é que está causando desconforto em mim? O que é que eu estou deixando de tomar conta em mim para estar sentindo esse sintoma? O mindfulness me dá a capacidade de ter essas percepções. Legal, legal. Tô vendo aí o Didi. E aí, Didizão? Cara, Marcelo, tocou num ponto muito interessante, porque também foi uma das maiores dificuldades que eu tinha. Quando eu ia tentar meditar por conta própria. Que aí o pensamento vinha, aí eu não acredito, o pensamento... E aí é uma das coisas que eles falam, né? Oh, deixe fluir. Né? Isso daí é muito interessante. Tem uma meditação na internet, no YouTube, que eu gosto de colocar, que é o Body Scan, que é o Boris escaneamento Kahn. corporal. E ele ajuda muito as pessoas que têm ansiedade. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela pode desenvolver as somatizações, né? Que é aquela carne tremendo, são os músculos tensos, né? É a musculatura do abdômen tensa, não consegue respirar direito. E aí, quando ela começa a fazer esse tipo de meditação, ela cria uma consciência maior a respeito do corpo dela. Ela passa a prestar atenção na respiração, passa a prestar atenção na musculatura, no que está sentindo, na temperatura, no contato com o chão. Então, são várias técnicas hoje, é saber usar a tecnologia da informação, né, Marcelo? Legal. Didi chegou aí, falando aí que é top sua explicação. O Claudão também chegou dizendo que faz muita meditação, né? Cara, para mim, meditação e atividade física é assim um binômiozinho que salva a minha vida, né? Na realidade, as pessoas têm a caixinha de medicamento. Minha caixinha de medicamento emocional é atividade física e mindfulness. E eu aprendi também, Pádua. Eu fiz um treinamento, você também acredito que fez, né? Um treinamento de mindfulness, né? E eu aprendi também a fazer microatividades. Como eu disse, no meio de uma caminhada eu percebi o sol, eu ouvi a zoada que está passando aqui, eu percebi um pássaro cantando. São microatividades que eu não preciso necessariamente entrar numa meditação de 10, 15, 20 minutos. Às vezes ali eu parar e dar uma respirada, eu vou abrir a porta do carro, vou entrar, não precisar ser aquela coisa automatizada, porque o mindfulness é tirar o hábito automatizado. É você entender, perceber, na hora de se alimentar, perceber, sentir a comida, né? Tem um exercício fantástico da uva passa, fantástico o exercício. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ver quantas pessoas respondem. Quem aí almoça mexendo no celular? Eu algumas vezes, viu? Eu também, às Não vezes. posso mentir aqui para vocês. Algumas vezes eu faço isso. E estamos implantando um hábito aqui em casa de retirar de vez o negócio de ir para a mesa com celular. Fizemos esse acordo. É como você falou, mas é mais fácil eu olhar para o outro e criticar. Quando eu vejo alguém fazendo isso, rapaz, como é que pode? A refeição mais importante do dia, aquele momento, tal. E aí, de repente, eu me pego lá almoçando e no celular, né? Padre, meu amigo, desculpa eu te interromper, mas estamos nos aproximando. Cara, uma hora passa muito rápido, bem que eu te disse. Vamos fazer outro. Mas infelizmente é a hora que a gente tem. Né, pessoal? Quem quiser saber um pouco mais sobre o que a gente falou, se quiser falar comigo, manda um direct para mim, manda um direct também aí para o Padre. Padre, rapidamente umas considerações finais, que a gente tem 1 minuto e 30 aqui para desligar e deixar a live salva. Cara, só gratidão fazer parte disso, né? Eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar alguém. Se a gente não conseguiu ajudar, pelo menos uma sementinha a gente plantou. E esse é o verdadeiro propósito, né? Eu estava assistindo a sua live ontem, Marcelo, muito boa. E é o propósito da vida, né? É a mudança de vida, é gerar valor na vida das pessoas, né? É por isso que eu sou muito grato por estar aqui com você, cara. Porque eu sei que esse é o seu propósito. E a gente está junto nessa, cara. Obrigado mesmo, de coração. Massa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado pela
troca de experiência, por compartilhar com a gente aqui essa hora, né? Ajudando as pessoas que estão aí, me ajudando e se ajudando também, que eu tenho certeza que quando você está fazendo esse exercício, está se ajudando também e a gente vai contribuindo para um mundo melhor, né, cara? Eu tenho muito prazer em hoje fazer parte dessa corrente que conspira para o bem. Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco essa hora. Essa live está salva no meu IGTV, aí, Marcelo P. Falcão. Quem não assistiu todo e quiser assistir, vai lá, vai ficar salvo por 48 horas no meu IGTV e depois vai sair do ar. Muito boa noite a todos, minha gratidão. Gratidão mais uma vez, Pádua. Forte abraço. Toda terça-feira a gente traz um tema aqui para compartilhar com vocês. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Abração. Boa noite. Valeu, Pádua. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.